permissão para darmos por iniciado mais uma noite os trabalhos nessa casa. Pedimos permissão aos benfeitores para que iniciem os trabalhos no plano espiritual, para que sejam acolhidos mais irmãos que estão em busca do perdão, da bênção do nosso Pai, de uma nova caminhada, uma nova jornada nessa etapa espiritual. Por favor, Senhor, que nos proteja, nos ampare durante os trabalhos nessa noite. Se algum espírito quiser trazer alguma mensagem de luz, ou algum pedido de socorro, ou mesmo alguma mensagem, algum entendimento para nós, estamos aqui para poder atendê-los. Seja feita a vossa vontade, Senhor, aqui, hoje e sempre. Pedimos proteção também para todos aqui nessa mesa e para que possamos levar também essa mesma proteção para a nossa casa, para os nossos familiares, aos nossos ambientes de trabalho e para aqueles que trabalham conosco. Que assim seja. Amém. Um minuto de silêncio, tirando a nossa mente, nosso coração, para poder gerar energias para que a nossa nave superior também aproveite a sobra de energia nossa para poder ajudar os irmãos da escuridão, das trevas, esses espíritos perdidos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a preparação de um iniciante na mediunidade. Nós estamos falando em latim, médium. Falando como proceder, como ser doutrinado, como ele deve estudar para poder usar os dons que Deus escolheu, deu esse dom para esses humanos. Hoje é 16 de março de 2026, Joinville, Santa Catarina. Então vamos lá, esse estudo da preparação de um iniciante para a mediunidade. Preparando o início de uma mediunidade para usar o dom. Exemplo: é pequena a quantidade das sessões de limpeza que conseguimos. Quase não dispomos de mensagens que possam ser examinadas racionalmente. Trabalhamos com médios improdutivos durante anos. Até pouco tempo só recorríamos a Francisco Cândido Xavier, hoje Divaldo Franco. Não temos confiança nos medianeiros de nossos centros. Hoje, quase nada conseguimos nas práticas espíritas. Em face da fraqueza nos serviços de ordem espiritual, tiveram a atenção voltada para a assistência social. Existem medianeiros que acreditam estar cumprindo suas obrigações, mesmo não tendo atividades mediúnicas. Muitas pessoas se aproximam do espiritismo pelos mais variados motivos. No entanto, muito poucas conseguem permanecer no estudo necessário para entendê-lo. Ficam à margem, deslumbrados com alguns de seus aspectos e com grandes dúvidas em outros. Na nossa vivência diária com espíritas, acostumamos-nos a conversar com as pessoas que estão se aproximando do espiritismo e somos bombardeados por uma série de perguntas, as quais geram respostas que deixam dúvidas àqueles que as fazem. Somos de opinião, não importa a crença. As seguintes respostas devem ser dadas com muita clareza.
o que somos, de onde viemos, para onde iremos, quem é Deus, devemos ser bons, por quê? E assim por diante. Nesse caso, quando nós falamos, anteriormente nós procurávamos buscar as mensagens do Chico Xavier ou Divaldo Franco também voltou para casa, se tornava improdutivos os centros espíritas porque achavam que não tinha esse dom elevado como o Chico Xavier ou Divaldo Franco. Quando é um médium falar em latim, esse médium ele tem todos os dons, ele tem a mesma qualificação, mas na verdade ele se coloca como um pouco inferior e isso atrapalha, porque nós temos muitos humanos com um dom muito elevado, elevadíssimo, da bênção, da cura, da orientação, mas às vezes nós achamos que nós não temos esse poder porque nós aprendemos desde novos que quem tem esse dom só os religiosos. Então, essa falácia que foi criada, uma tradição de pai para filho, neto, bisneto, foi colocado que nós somos inferiores. Deus escolheu cada um de nós. Quando nós temos dom, nós somos grandes lá de Deus. Nós somos sentados lá de Deus, porque Ele escolheu nós, para nós ajudar a humanidade. Esse dom não é para nós, é para ajudar a humanidade. Então, nessa fase, nós achávamos que os centros espíritas eram um pouco improdutivos, por esse motivo, nesse sentido. Mas nós conhecemos muitos lugares de sucesso que acabam quebrando esse paradigma desse medo, de inferioridade, de achar inferior, e ver que Deus escolheu e deu poder. Ali que nós começamos a progredir, ali que nós começamos a ajudar a humanidade como Deus quer. As religiões, a maioria tentaram ofuscar o Espiritismo. Tentaram ofuscar. Mas quando é coisa divina de Deus, que Deus dá o dom, não adianta. Aquela pessoa, ela tem o dom e que Deus lhe concedeu, ela vai ajudar e ninguém vai derrubar. Claro, nós sabemos, religiões não salvam ninguém. O que nós fizemos hoje aqui, esse estudo, é para a humanidade entender. Aqui cada um tem a sua religião, segue a sua religião. Só que nós usamos esse estudo para despertar a consciência das pessoas e enxergar que quando aquela pessoa tem um dom, ela foi escolhida por Deus. Ela não veio à Terra a passeio. Ela veio à Terra para executar a sua obra, a sua missão que Deus decidiu para elas. Pode continuar. Preparando o médium ou principiante. O primeiro passo para preparar o médium numa casa espírita é poder identificá-lo. Saber distinguir quem deve ou não praticar a mediunidade, para evitar erros além do normal. É preciso deixar de pensar como pensa todo mundo, que todos são médiuns ostensivos, que praticar mediunidade é fazer caridade, que as perturbações espirituais são provenientes de mediunidade a ser desenvolvida e outras ideias comuns. Tudo isso são interpretações pessoais de criaturas que pouco sabem da codificação. Meditando sobre as palavras que foram ditas acima, não é difícil identificarmos os médiuns. Consideremos médiuns só aqueles que têm a faculdade de se manifestar de forma patente, os que sentem facilmente a presença dos espíritos. Os outros, em que o nível de influência é muito baixo ou quase ausente, não devem ser colocados como médiuns, segundo o real significado da palavra. Os primeiros são os médiuns de acordo com a definição do codificador. Os últimos possuem aquilo que se chama mediunidade natural, que não serve de ponte entre os planos visível e invisível. Ali deixa bem claro. Vamos dizer, de modo geral,
Os humanos são médios, todos são médios entre parentes, mas na verdade são poucos que têm os dons. Mas eu sonhei, sou médium. Sim, pode ser chamado como médium, mas os médios verdadeiros é aqueles que têm a sensibilidade de ouvir vozes, ver espírito, têm a sensibilidade de sentir alguém próximo, arrepios, ou alguém passou a mão na cabeça, ou no ombro. Esses são médios verdadeiros, esses são dom verdadeiro. Mas às vezes são classificados todos como que têm um dom. Não é assim. Os que são escolhidos por Deus, como citei agora, esses são os verdadeiros médios. Mas por aí o que acontece? Quando você ouve vozes, você vê espíritos, são chamados de loucos. É colocado terror e medo na humanidade para a humanidade se manifestar. Essa que é a verdade. Às vezes estamos em algum lugar, no caso quem é levado como nós, às vezes tem algum manifesto de alguém, alguma pessoa começa a cair no chão, se bater, se torcer toda. Na verdade ela tem dom, mas aí vem muita escuridão, assume o corpo daquela pessoa, do humano, e se manifesta de uma maneira diferente, para ninguém amanhã depois acreditar naquela pessoa que ela tem um dom, é médium. É isso que acontece. Então, por não ter conhecimento, aquela pessoa desceu o diabo. Às vezes é um morto da escuridão que quer aparecer, que vem, para a pessoa perder a credibilidade. Então, essas pessoas acabam tendo medo, se ofuscando e partindo para a medicina, pedindo medicação para ser dopadas, para não acontecer mais isso. Aí acabam matando aquele dom que elas têm, que elas vieram para a Terra, que Deus delegou uma tarefa. E as pessoas ficam com medo. Por que às vezes o trevoso, o morto que está na escuridão, aquele espírito da escuridão, ele vem e brinca com o humano? Porque ele sabe que o humano aprendeu a ter medo do morto, ter medo daquele espírito das trevas. Então ele se aproveita. Mas quando sabe que o ser humano ele tem um dom elevado e conhece a verdade, ele não vem se colocar em confusão. Ele sabe que pode ser preso, pode ser amarrado, pode ser queimado. Claro que nós não queimamos espíritos, porque nós estamos aqui para ajudá-los e orientá-los. Essa que é a verdade. A sequência de estudos. Um dos grandes males que hoje afetam a prática do espiritismo é a falta de estudos da doutrina. Se de um lado há sempre espíritas que desenvolvem estudos da doutrina, se de um lado há sempre espíritas que desenvolvem cursos tão complexos como os de uma escola, dificultando o ingresso dos principiantes, mas em outras casas há ausência quase total, sem esforço nem sentido. Em resumo, uns estudam demais, outros de menos. Pergunto: se o exercício da mediunidade pode provocar numa pessoa a invasão dos maus espíritos, e qual a sua consequência? Sim, jamais dissimulamos os escolhos, os obstáculos. Em contra disso, na mediunidade, as instruções a tal respeito e não termos deixado de recomendar o seu estudo prévio antes de se entregarem à prática. Assim, desde a publicação daquele livro, Os Médiuns, o número de obsidiados diminuiu sensivelmente e notoriamente, porque poupa uma experiência que os noviços muitas vezes só adquirem às próprias custas. Dizemo-lo ainda, sim, sem experiência, a mediunidade tem inconvenientes, dos quais o menor seria de ser mistificado pelos espíritos enganadores e levianos. Fazer espiritismo experimental sem estudo é fazer manipulações químicas sem saber química. Por isso que às vezes eu falo, nós nos colocamos à disposição para quem às vezes tem esse dom, essa elevação divina, nós nos colocamos à disposição para ajudá-los, orientá-los. Não adianta se tiver alguém ao redor daquela pessoa que tem um dom, que é médium, elevado,
querer começar a receber manifestos, se não tiver alguém do lado para poder orientar aquela pessoa de dom, vai ter confusões. Porque a escuridão, o espírito das trevas, ele vai vir e querer bagunçar. Por isso que nós falamos, mistificadores. Então ele vem da escuridão e atrapalha. Por isso que é bom sempre ter um pouco de estudo. Claro, tem locais, centros, casas, lá, que às vezes tem pouco estudo. Isso atrapalha muito. Outro lugar demais, também exagero, não é bom. É bom ter dentro do padrão. Eu já cheguei a trabalhar numa casa, tinha pouco estudo. E ainda acabou depois implementando mais estudos. Aí vem o detalhe. Os mais velhos acham que não precisam mais de orientação. Às vezes sou obrigado até a rir, porque já vi acontecer fatos com os mais velhos achando experiente e entrar em confusão. Ele precisa de ajuda. Por quê? Queriam ter o ego elevado, achando que não precisava mais. Não, eu trabalho já 15 anos, 20 anos com isso, não preciso. E eles entravam em confusão. Porque não aceitavam uma orientação mais adequada, mais experiente, que vem a verdade do Altíssimo para nós podermos passar esse conhecimento a quem queira trabalhar. Porque não adianta, se você tem dom, não trabalhar, você vai entrar em confusão. Não precisa ter medo. Quem colocou medo foi as religiões que colocaram medo. Não existe o diabo. O diabo só existe no papel que foi criado, mas nunca saiu do papel. Existe sim o morto que está na escuridão, ele vem colocar nós em confusão, vem atrapalhar, porque sabe que nós aprendemos a ter medo deles. Ui, que medo! Isso nos atrapalha. Mas são coitados. São medrosos. Quando sabem que nós conhecemos a verdade, e são medrosos, coitados. Nós temos experiência aqui. No começo até vinha muitos trevosos querendo atrapalhar. No começo. Hoje em dia é difícil vir um querendo confundir nós. Ele sabe que ele pode se dar mal, coitado. Só que um detalhe, eles sabem, nós respeitamos eles. Que estão na escuridão tanto tempo esse espírito que não lembra mais nada do bom. Como ele vê que nós respeitamos, ele não vai tentar mais bagunçar nós. Agora, se eu der uma do ego importante, que são demônios, entre aspas, que não existem, né? Eles vão vir tentar fazer gracinhas, colocar em confusão, para a diversão deles. A ver, nem maldade, só para a diversão deles. Dessa maneira. O codificador, já em seu tempo, alertava para o cuidado que se deve ter quando se vai submeter uma pessoa ao contato com o mundo invisível. Recomendava instrução e assistência de alguém com experiência. Por isso, devemos estabelecer em nossas casas espíritas uma metodologia capaz de iniciar novatos na prática sadia da mediunidade. Primeiro devemos levar em conta que se a pessoa tem alguma noção do que é a doutrina espírita, e se já tem, se não está distorcida, misturada com aquilo que se chama espiritismo popular. Devemos desenvolver um cursinho rápido destinado aos iniciantes, onde eles aprendem os princípios elementares do espiritismo, estudar a criação, Deus, a origem da doutrina espírita, a reencarnação, a mediunidade, os fluidos, os passes e a obsessão. Esse cursinho serve para dar uma noção básica aos que ingressam nos quadros de serviço da casa espírita, inclusive aos que vão lidar com a mediunidade. As casas podem ministrar orientações já existentes em livros ou criar seus próprios métodos. Depois disso, os novatos devem ser assistidos por alguém habituado às relações com o invisível. No estudo em O Livro dos Médiuns, deve-se dedicar especial atenção aos capítulos que falam dos cuidados que se deve ter com os desencarnados. Só após esse procedimento deverá ser dado início ao preparo da mediunidade. Há muito para ler e estudar.
torna-se necessária uma boa organização por parte daquele que vai estudar o Espiritismo, para não empregar o tempo de forma equivocada, sem pureza doutrinária. Que cada um analise sua posição perante a pergunta que fala sobre este arquivo e encontre o caminho correto, sendo que esperamos ter humildemente ajudado com este pequeno trabalho. Por que nós falamos que é bom ter, tipo, um cursinho, uma doutrinação? Para a gente saber como se comportar. Quando você entra numa empresa, primeiro você é treinado, é orientado para fazer da maneira correta. Aqui nós falamos dessa maneira, vamos tentar estudar, vamos buscar o conhecimento, mas por quê? Eu tenho que trabalhar numa mesa branca, eu trabalhar na sessão espírita? Não, não há necessidade, mas pelo menos para se entender, não entrar em confusão, para amanhã depois chegar lá fora, em algum lugar de repente, e passar vergonha, ter um manifesto, e não saber como lidar com isso, como ter o controle com isso. Aqui nós ensinamos a ter o controle, não há necessidade de trabalhar no centro espírita, mas ter o controle, siga a sua religião, mas aqui nós ensinamos como ter o controle, quem tem o dom, quem tem a habilidade, como trabalhar com o mundo visível e invisível. É isso que nós ensinamos aqui. Nós viemos para a Terra, nossa missão é orientar a humanidade, se entender, saber a verdade desse dom verdadeiro que Deus deu para muitos que foram escolhidos por Deus, a dedo. E esses que têm o dom são grandes, sentados ao lado de Deus. Só que às vezes alguns não acreditam, porque alguns religiosos falam o contrário, foi uma tradição de pai para filho, neto, foi trazida uma coisa ao contrário, uma negatividade. Hoje se cria uma narrativa, amanhã depois se torna como verdade. Naquela época também era criada essa narrativa e era levada para frente. Então, estudar Espiritismo, estudar o conhecimento dos Espíritos, como funciona lá de lá, isso não quer dizer que você vai mudar da tua religião. Não quer dizer que você está pecando. Não, você está evoluindo e Deus está te acolhendo, Deus está te abençoando porque tu está buscando a verdade. Porque a partir da hora que Ele sabe que você busca a verdade, você pode ajudar muitos humanos, tirar da doença, dar uma cura, dar uma orientação. Às vezes aquela pessoa perdida, confusa, com depressão, esses que têm essa experiência, esse dom que Deus deu, Ele pode gerar com uma palavra, um abraço e curar aquela pessoa. E aquela pessoa voltar normal. Porque Ele usou o dom que Deus deu para ele. Mas muitos que têm o dom estão se escondendo porque aprenderam ao contrário, toda aquela mentira, aquela tradição. Preparando o médium para o exercício. Uma das fases mais delicadas do preparo do médium é aquela em que o iniciante vai exercitar sua mediunidade. A maioria dos que se dedicam ao intercâmbio com os espíritos possui grande ansiedade para receber as manifestações. Mas as coisas não são tão simples quanto parecem. O exercício da mediunidade é uma fase de aperfeiçoamento psíquico, onde o indivíduo se submeterá à disciplina de muitas faces da sua personalidade, uma espécie de autoconhecimento um pouco difícil de ser feito. Os espíritos inferiores são exercitadores das paixões do médium e acabam por mostrar-lhes os defeitos da sua personalidade, que deverão ser corrigidos. Não há serviço mediúnico sem que o equilíbrio pessoal se dê pela ação dos contrários. O medianeiro chega ao bem pelo equilíbrio conhecimento do mal. Por esta razão, as mesas de desenvolvimento devem contar com pessoas maduras, dotadas de experiência capaz de orientar com segurança. Se não for assim, a prática da mediunidade poderá trazer prejuízos à sua vida psíquica, coisa que vem sendo muito comum na atualidade. Citaremos nesse trabalho os pontos que julgamos serem as bases de um exercício mediúnico sadio e esperamos que contribua de algum modo para ajudar os iniciantes
do Espiritismo quanto às relações com os espíritos. Nesse caso, vocês vê, nós temos, esses fatos acontecem por natureza, em qualquer lugar. A pessoa tem um dom, né? Tem um manifesto, não sabe, quem está ao redor não sabe como resolver e ajudar, porque não tem ninguém experiente. E essa pessoa começa a se ofuscar com medo, terror, pavor. Isso acabou-se a força daquela pessoa, daquele médium, porque acabou criando um medo, no medo da inverdade. Mas se tivesse experiência, não entraria em confusão. Por isso que a gente deixa bem claro, quando tem alguém experiente acompanhando, pode vir um trevoso, o espírito da escuridão, mas o experiente vai chegar, vai orientar e vai chamar esse morto. Parei, porque tu vem atrapalhar. Mas claro, eu posso te ajudar, posso te dar o perdão, a luz. Dessa maneira você encaminha para a luz. E aquele medianeiro, ele começa a aprender, opa, parei. Veio da escuridão, mas foi trabalhado, se vai trabalhar, não tive prejuízo nenhum. Ele começa a ver a verdade. Aí começa a vir o espírito de luz, ele percebe, opa, a diferença do espírito de luz quando se manifesta e um da escuridão. Aí ele começa a entender e perder o medo. Mas quando acontece por aí em alguns lugares, isso, aquele medianeiro, aquele que tem a mediunidade, ele começa a ter medo, ele começa a ter apavorado e terror, ele se afasta, porque ele acabou incluindo o que os outros tinham falado, naquelas narrativas, que isso era coisa do capeta, que isso aquilo. Então ele se afasta, as trevas, isso que elas querem. É como aqui na Terra, se alguém se destaca melhor, a gente tem inveja. Do outro lado também, o da escuridão não quer que ninguém se destaque para ir lá e ajudar o outro morto que está lá perdido e levar para a luz. Ele quer mais amiguinho na escuridão, ele quer mais mortos perdidos. Então eles não gostam das pessoas que têm o dom da visão, da audição, que pode ajudar aquele morto e enviar para a luz. A vida moral de um médium. As faculdades mediúnicas estão ligadas a uma disposição orgânica. O mesmo já não se dá quanto ao seu uso, que depende de condição moral do médium. Se tudo depende da moral, nossos grupos necessitam tê-la em alta conta, como uma espécie de farol orientador. Muitas decepções advindas da prática mediúnica são frutos da má orientação dada aos iniciantes, pelos que administram as mesas de desenvolvimento. Na atualidade, há uma resistência excessiva em torno dos vícios das pessoas. Médiuns, fascistas e membros dos grupos alimentam vícios grosseiros, como o fumo, a bebida alcoólica e, nos casos mais graves, o adultério, a desonestidade, a sensualidade exagerada e o orgulho. Se estamos dispostos a reformar as práticas do centro espírita que participamos, temos que cuidar dos aspectos morais dos componentes da casa. Recomendamos o estudo regular sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Com isso, encontramos elementos morais destinados à autorreflexão. Quando eu falo dessa maneira, fumo excessivo, bebida, parte de tudo, não estou dizendo deixe de beber. Saiba beber nos dias controlados, dias de sessões, algo assim, você não deve pôr bebida alguma na boca. Os da escuridão, meus irmãos, os espíritos da escuridão, os mortos, eles tentam mexer na ferida daquele médium, daquele que está o dirigente. Porque quando ele tenta mexer alguma coisa, trazer alguma coisa à tona, ele sabe que aquele dirigente ele vai perder o rumo. Ele vai tentar dizer, não, mas aí, você quer dar um exemplo para nós? Mas você fuma, mas você faz isso, você faz aquilo, você não tem caráter. Como é que você quer chamar atenção para nós? Se você não segue a regra divina, a regra de Deus. Então isso é importante nós nos afirmarmos no caráter, nos vícios, procurar se envolver menos em qualquer coisa que não é divina. Mas claro, a partir da hora que você começa a ter o conhecimento, ser um doutrinador, ser um dirigente de uma mesa,
Ou seja, cada dia você aprende mais. Porque às vezes ele tenta espizinhar alguma coisa que não acontece com você, mas para ver se você perde o equilíbrio. Então o que nós vamos fazer quando vem um espírito da escuridão tentar mexer e tentar mexer na nossa moral? A gente diz, parei, eu estou trabalhando aqui, estou tentando melhorar. E o que você está fazendo que você está na escuridão? O que está fazendo para melhorar? O que está fazendo para se regenerar? Nós estamos aqui reunidos, tentando nos regenerar. Então, quando você é preparado, você sabe como responder. Que às vezes vem com algumas picuinhas tentando te tirar a moral. Então nós temos que prestar muita atenção e a gente sabe que eles vêm para nos confundir. Então a gente tem que ter a resposta sempre na mente para poder responder. E claro, se nós estamos aqui reunidos fazendo esse estudo, é porque nós queremos o crescimento, nós queremos cada vez mais a evolução. Nós podemos estar em outros lugares, brincando, jogando conversa fora, mas nós estamos aqui para tentar ajudar quem precisa dessa orientação. E também a nossa missão, né? O acolhimento dos mortos e enviá-los para a luz, dos espíritos perdidos. Eu falo mortos para a humanidade entender. O que são mortos? São espíritos perdidos, confusos. Que alguns padres, alguns pastores dizem que são demônios. O demônio não existe. Misericórdia. Numa época dessa, ainda falar em demônio que não existe, isso aí ainda pior que a humanidade, ainda muitos ainda acabam aceitando essa falsa imagem. Leitura excessiva. O trabalhador espírita estuda sempre, lê livros teóricos e práticos para o seu enriquecimento doutrinário, mas deve evitar a poluição mental por obras espíritas. Há médiuns que não conseguem trabalhar por causa da sobrecarga na sua mente com leituras excessivas. Nesse caso, como nós falamos aqui, onde que é o melhor estudo para nós? É aqui na sessão sobrenatural, na mesa. Vem aquele espírito da escuridão, ele relata. Vem um anjo, um mentor, relata coisas boas. Nós aprendemos mais aqui no trabalho do que buscando obras por aí. Como diz o Santo Padre Papa João Paulo II, filhos, às vezes são obras escritas e ganhando um monte de dinheiro, quem escreve, mas na verdade ele não sabe se é verdade. Ele escreveu porque alguém contou essa história. Ele acaba ganhando, mas às vezes aquela história não é verídica. Então por isso que aqui nós falamos muito, orientamos, esse nosso parceiro, Allan Kardec. Ele tem muita coisa boa para nós podermos estudar. Ah, mas eu quero a comparação da espiritualidade com a ciência. Sérgio Felipe de Oliveira, ele mostra a ciência e mostra a espiritualidade. Enquanto nós vamos buscar ver algumas besteiras que não temos certeza, nós temos obras boas do Allan Kardec, nós temos muitos vídeos bons no YouTube do Sérgio Felipe de Oliveira, do Chico Xavier, que é o nosso exemplo, Edivaldo Franco, nossos exemplos. Nós temos obras boas que nos orientam. E aqui é a nossa escola do conhecimento, na mesa sobrenatural, na mesa branca, que nós conversamos com todos os níveis de espíritos, espírito elevado e luz, que estão se elevando, espírito da escuridão, que vem a vez pedir ajuda, outros querem vir tentar trabalhar, mas acabam aceitando o perdão e a luz. Porque através de nós eles ganham o perdão e a luz de Deus, que Deus os abençoa e Deus os perdoa. Deus não castiga ninguém, como algumas religiões falam. É a nossa consciência que nos castiga. Deus não quer ver seu filho sofrer. Quem é o pai que quer ver seu filho sofrer? Ele não castiga. Mas às vezes eu faço algo errado, eu quero pôr a culpa em alguém, quero me mostrar que sou beato, santo, eu digo, Deus me castigou. Eu tento tirar a culpa que eu falhei, colocar que Deus me castigou, para me achar que eu sou um beato, um santo. Isso acontece muito com nós, seres humanos. Essa que é a verdade. Alguém queira fazer algum questionamento, alguma coisa?
é importante. E a gente percebe, né, que muitas vezes essas pessoas, o preparo delas não vem muitas vezes acompanhado de mais ensinamentos. E eles passam, assim, às vezes num momento num lapso, assim, eles estão dando mais explicações ainda do que aquilo que está acontecendo no momento. E é uma frase, uma simples frase pode dar muito mais explicações, muito mais coisas para ser explanadas do que o que a gente pode imaginar. Sim. E tem que ter sempre a humildade, né? Aceitar, ler, aceitar, ser corrigido, porque é aquilo que eles colocaram até aqui, acho que foi na parte que eu li, né? Antes de entregar a prática, a pessoa tem que ter o conhecimento. Sim, tem o estudo verdadeiro, né? Não assim, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não. O que é a doutrina e o que ela prega. Quais são os desenvolvimentos dela. O que você vai estar fazendo ali. Qual que é a sua missão ali. Essa que é a verdade, mas alguns às vezes tentam distorcer. É como colocando o exemplo de uma empresa. Quando você entra na empresa, tem que ter conhecimento. Tem que ter o conhecimento. Assim, quem tem um dom escolhido por Deus, que é grande por Deus, ele tem que ter uma base de conhecimento. Isso é fato. O ego nos derruba e faz nós passar vergonha. Eu vivenciei isso. Pessoas com 15, 20 anos dizendo que tem experiência e se colocar desculpe a palavra, em enrascadas. E eu ir lá ajudar e socorrer. Aí depois a gente só perguntava, mas você não tinha tanto tempo de experiência? O que aconteceu contigo? Que medicina. Como é que você falou? É isso aí que eu fazia tal coisa, não era desse setor. Exatamente, sempre veio uma desculpa. Sempre veio uma desculpa. Uhum. Então, acho que todos nós já passamos por isso. Já trombamos com pessoas assim. Por isso que nós vamos sempre estar em vigília e o que nós podemos ensinar para os outros, vamos ensinar. Eu quando eu comecei, não tinha base nenhuma, sabia tudo disso, não tinha base. Eu sofri um pouco no começo, mas também, me desculpe, eu fazia acusações com os mortos. Eu também tirava sarro deles. Eles vinham querer aparecer, querer me jogar para baixo, eu já também fazia acusações, brincadeiras. Aí pegar, jogar a benta, vai, vaza, dessa maneira. Mas devagarzinho, o nosso mentor, o nosso mestre começou a me orientar, não é assim, vamos respeitar esse morto. Não é que você aprendeu que são coisas ruins, não são coisas ruins, são esses mortos, espíritos, são perdidos e eles precisam da nossa ajuda. E nós estamos aqui para ajudá-los, não para deixar eles confusos. E a nossa missão é essa. Mais algum relato? Então, esse estudo encerramos por hoje, aqui do Lar Mãe Aparecida, e vamos colocar no YouTube para quem queira ter esse conhecimento. E se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para responder e orientar. Que assim seja. Amém.